Venha até mim, meus filhos. Eu quero que você saiba até onde o meu amor foi por você. Quando fechei meus olhos na cruz, minha jornada não havia acabado. Enquanto o mundo chorava e o silêncio tomava conta, eu desci. Fui até as profundezas mais escuras, atravessei o abismo e entrei no próprio inferno. Fui até lá para buscar aqueles que estavam perdidos nas sombras, para quebrar as correntes da morte e declarar que a escuridão não tem mais poder. Eu fui ao lugar mais profundo, para garantir que você nunca precisasse estar lá sozinho. Mas a morte não pode me segurar. No terceiro dia, eu respirei de novo. Eu venci. A pedra rolou não apenas para que eu saísse, mas para que você pudesse entrar e ver que o medo foi derrotado. Hoje, eu não estou longe. Estou aqui, estendendo a minha mão para você. Aquela mesma vida que explodiu de dentro do túmulo, eu quero colocar dentro do seu peito agora. Uma vida de paz, de propósito e de eternidade. Não tenha medo. Eu já venci o mundo e o abismo por você. Vem, segura a minha mão e conhece a verdadeira vida. Bem-vindos ao canal Caminhos da Fé Narrativas Sagradas. O peso do mundo, a morte. O céu sobre Jerusalém não estava apenas nublado, parecia ferido. Uma cor de hematoma, roxa e negra, sufocava o sol do meio-dia, lançando uma sombra antinatural sobre a colina do Gólgota. Não era a escuridão da noite, que traz descanso, mas a escuridão do caos, como se a própria criação estivesse recuando de vergonha diante do que a humanidade fazia ao seu autor. Jesus tentou inalar, mas o ar era escasso. Cada respiração era uma batalha, uma agonia de fricção contra a madeira áspera da cruz. Seus pulmões gritavam, esmagados pelo peso do próprio corpo suspenso. Mas, mais pesado que seu corpo, era o peso invisível que repousava sobre seus ombros. Não eram apenas os cravos, era a culpa, a traição de um amigo no jardim, a mentira de um juiz covarde, o ódio irracional da multidão e, além disso, uma torrente escura de séculos passados e futuros. O assassinato de Abel, as guerras de Roma, as atrocidades que o homem ainda inventaria 1000 anos no futuro. Tudo convergia ali, naquele ponto focal de dor. Ele bebia o cálice da ira divina até a última gota amarga, tornando-se o próprio pecado, embora nunca tivesse pecado. Ao seu lado, o ladrão arrependido, Dimas, lutava contra a própria morte. Ele olhou para Jesus, vendo o sangue misturado com suor, e viu algo que os sacerdotes lá embaixo não conseguiam ver, uma realeza que nenhuma coroa de espinhos podia ocultar. "Lembra-te de mim", sussurrou o homem, a voz quebrada. Jesus virou o rosto, inchado e ferido. Seus olhos, turvados pela dor, brilharam com uma clareza infinita. Mesmo ali, no abismo, ele estava trabalhando. Ele estava salvando. "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Hoje, não num futuro distante. A morte não seria o fim, mas uma corta. O tempo se arrastou. O silêncio da multidão era mais aterrorizante que seus gritos anteriores. Eles sentiam que algo cósmico estava se partindo. De repente, Jesus ergueu a cabeça. Não foi um gesto de derrota, mas de finalização. Ele não estava morrendo porque a vida lhe fora tirada. Ele estava prestes a depô-la voluntariamente. Ele olhou para o céu escuro, vendo além da negridão, direto para o Pai que, naquele momento misterioso, parecia ter virado o rosto. "Está consumado!" O grito não foi um lamento, foi um veredito. A dívida estava paga. A lei cumprida, o sacrifício aceito. Então, com uma suavidade que contrastava com a violência da execução, ele sussurrou a entrega final, citando a oração que toda criança judia aprendia para dormir. "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Seus músculos relaxaram, o peito parou de arfar, a cabeça pendeu. Naquele exato segundo, a terra estremeceu.
Em Jerusalém, quilômetros abaixo da colina, dentro do templo sagrado, os sacerdotes preparavam o sacrifício da tarde. O som de tecido rasgando ecoou como um trovão. O véu, espesso, pesado, intransponível, que separava o Santo dos Santos da humanidade, rasgou-se de alto a abaixo. Não por mãos humanas. O caminho estava aberto. Deus não morava mais atrás de uma cortina. Mas no Gólgota, o centurião romano viu apenas o homem morto. Ele sentiu o chão tremer sob suas botas de ferro e olhou para o rosto sereno do cadáver. O terror sagrado o invadiu. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. José de Arimateia e Nicodemos moveram-se rapidamente nas horas seguintes. O corpo precisava ser baixado antes do pôr do sol, antes do sábado. Eles o trataram com reverência, lavando o sangue seco, envolvendo a pele fria em linho puro e especiarias caras, mirra e aloés, o cheiro da morte misturado com o perfume de reis. Eles o depositaram no túmulo novo, escavado na rocha fria. Rolaram a pedra pesada, selando a entrada. A escuridão engoliu o corpo físico de Jesus. O mundo acima caiu em silêncio. Os discípulos choravam, trancados e amedrontados. Para eles, a história tinha acabado. Mas para Jesus, a jornada estava apenas começando. A descida ao silêncio, o Hades. Enquanto o corpo jazia imóvel na laje de pedra, o Espírito de Cristo separou-se da carne. Não houve perda de consciência, nem sono. Pelo contrário, houve uma expansão de percepção. Ele não subiu imediatamente, ele desceu. A descida não foi física, não foi uma viagem para o centro geológico da Terra, mas uma transição dimensional para as partes inferiores, o Sheol, a morada dos mortos que aguardavam o julgamento final, o Hades, um lugar de sombras, de espera, de memória. Jesus entrou na escuridão, mas a escuridão não o tocou. Ele brilhava, não com a luz do sol, mas com a luz incriada da vida indestrutível. Ao entrar naquele reino cinzento, uma onda de choque percorreu o mundo espiritual. As potestades e principados, as forças espirituais da maldade que guardavam aquele lugar, recuaram. Eles esperavam receber mais uma alma humana derrotada pelo pecado. Em vez disso, receberam o Conquistador. Efésios diz que ele desceu às profundezas. Pedro diz que ele pregou aos espíritos. Imagine o cenário. O Hades estava dividido. Havia um abismo. De um lado, o tormento e a escuridão. Do outro, o seio de Abraão, o lugar de descanso dos justos do Antigo Testamento que esperavam a promessa. Eles esperavam há séculos. Adão e Eva, curvados pelo peso da primeira desobediência. Noé, que confiou no impossível. Abraão, que olhou para as estrelas e creu. Davi, que cantou sobre a não decomposição do santo. Isaías, que profetizou o servo sofredor. Eles estavam lá, conscientes, aguardando. Até quando, Senhor, era o clamor silencioso de suas almas? Eles não podiam entrar na presença plena de Deus, porque o sangue de touros e bodes nunca pode remover o pecado, apenas cobri-lo. Eles precisavam do Cordeiro. De repente, a escuridão do Sheol foi rasgada por uma luz dourada. Jesus, o Espírito vivificante, apareceu diante deles. Ele não trazia as marcas da derrota, ele trazia as boas novas. Está feito, ele proclamou, sua voz ecoando pelas cavernas do tempo. A dívida de vocês foi paga no madeiro, a promessa foi cumprida. Houve um clamor de júbilo entre os justos. A pregação de Cristo no inferno não foi um convite à conversão para os condenados, mas um decreto de vitória para os que esperavam e uma sentença de condenação para as forças das trevas que achavam que tinham vencido na cruz. Ele caminhou até os portões que prendiam a morte, não portões de ferro, mas portões de autoridade legal. A morte tinha o direito sobre o homem por causa do pecado, mas aquele homem não tinha pecado. A morte o engoliu ilegalmente e agora estava engasgada com ele. Jesus estendeu a mão. Em Apocalipse, ele diria a João: "Tenho as chaves da morte e do Hades."
Este foi o momento em que ele as tomou. Ele arrancou a autoridade do inimigo. O homem forte foi amarrado, sua casa foi saqueada. Dimas, o ladrão, chegou àquele lugar de descanso, confuso e maravilhado, encontrando a promessa cumprida. Ele estava no paraíso, na presença confortadora dos justos, vendo a luz de Cristo iluminar o submundo. O sábado passou na terra em luto e lágrimas, mas nas profundezas foi um dia de tremor e triunfo. O inferno estava sendo esvaziado de seus cativos justos. A procissão estava se formando. A gênese da nova criação. Dentro do túmulo, a escuridão era absoluta e o silêncio denso. O ar estava frio, estagnado, cheirando a mirra e a pedra úmida. Ali jazia o corpo, pálido, rígido, marcado pelas feridas atrozes da sexta-feira. As feridas estavam lá, mas o sangue já não corria. O coração estava parado, o cérebro inerte. A natureza seguia o seu curso implacável de decomposição. Mas então, algo aconteceu. Não foi um evento externo, mas interno. Numa fração de segundo, antes que o Sol despontasse no horizonte, a energia que criou as galáxias convergiu para aquele pequeno espaço escavado na rocha. O Espírito de Deus, que pairava sobre as águas no princípio do mundo, pairou agora sobre aquele cadáver. Houve um tremor, não na terra, mas na própria estrutura da matéria. O Espírito de Cristo, vitorioso sobre o Hades, reentrou na tenda da sua carne. Mas não foi um simples retorno, como o de Lázaro, que voltara para morrer novamente. Foi uma metamorfose. Numa explosão de calor e luz que nenhum olho humano viu, os átomos do seu corpo foram reordenados. O mortal revestiu-se da imortalidade. A carne, antes frágil e sujeita à dor, foi transfigurada numa substância gloriosa, física mais espiritual, tangível mais destrutível. O coração bateu. Um som forte, rítmico, o primeiro compasso de uma nova era. Os pulmões encheram-se de ar. Os olhos abriram-se na escuridão. Eram olhos que tinham visto o fundo do abismo e agora brilhavam com a autoridade de quem possuía as chaves da vida. Jesus ergueu-se. As faixas de linho que o envolviam não foram desenroladas. O seu novo corpo simplesmente passou através delas, deixando-as cair sobre a pedra como um casulo vazio, mantendo ainda a forma do corpo que lá estivera. Com uma calma soberana, ele retirou o lenço que cobria o seu rosto, dobrou-o cuidadosamente e colocou-o num lugar à parte. A ordem reinava no túmulo. O caos tinha sido vencido. Ele estava vivo. Não apenas vivo, mas vivos. A morte foi tragada pela vitória. O terror dos guardas. Do lado de fora, a guarda romana mantinha sua vigília aborrecida. Eram soldados veteranos, habituados à violência e à morte, cínicos quanto às superstições judaicas. O selo imperial na pedra garantia que ninguém ousaria tocar naquele túmulo. O maior perigo, pensavam eles, era o frio da madrugada ou o sono. De repente, o chão sob as suas sandálias caligadas solavancou violentamente. Não foi um tremor comum. A terra parecia convulsionar-se de alegria ou de medo. As lanças caíram das suas mãos. Antes que pudessem recuperar o equilíbrio, o céu rasgou-se. Não foi o nascer do sol, mas um relâmpago que desceu e pousou na terra. Um anjo do Senhor. A sua aparência era como um raio e as suas vestes brancas como a neve virgem. A luz que emanava dele era tão intensa que feria os olhos habituados à penumbra. Os soldados, homens que enfrentariam exércitos bárbaros sem pestanejar, gritaram de pavor. As suas pernas cederam. O medo sobrenatural paralisou seus corações e eles caíram como mortos, os rostos em terra, incapazes de olhar para a glória daquela criatura. O anjo aproximou-se da pedra maciça, uma barreira que exigiria vários homens fortes para ser movida. Com um simples toque, sem esforço algum, ele rolou a pedra para o lado. A pedra não foi removida para deixar Jesus sair. Ele já não estava lá dentro, limitado por paredes de rocha. A pedra foi removida para que o mundo pudesse entrar e ver.
O anjo sentou-se sobre a pedra, desafiando a guarda romana, o selo de Pilatos e a autoridade da morte, aguardando as primeiras testemunhas. O jardineiro e a voz. O céu começava a ficar cinzento ao oriente quando Maria Madalena e as outras mulheres chegaram ao jardim. Carregavam aromas e óleos, preparadas para a última e triste tarefa de embalsamar o corpo, preocupadas sobre quem removeria a pedra pesada. Ao chegarem, o choque parou-as. A pedra estava removida, o túmulo escancarado como uma boca aberta. O pânico instalou-se. Levaram o Senhor, foi o pensamento imediato de Maria. Ela correu para avisar Pedro e João, enquanto as outras permaneceram e tiveram a visão dos anjos que lhes disseram: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive?" Pedro e João correram, viram os lençóis caídos e o lenço dobrado, creram no inexplicável e voltaram para casa, aturdidos. Mas Maria ficou. Ela permaneceu junto ao túmulo, chorando. A dor da perda era agora amplificada pela profanação do desaparecimento do corpo. Ela inclinou-se para olhar novamente para dentro da câmara funerária e viu 2 anjos vestidos de branco. "Mulher, por que choras?" perguntaram eles. "Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram", respondeu ela, a voz embargada pelas lágrimas. Ela voltou-se para trás, sentindo uma presença. Havia um homem ali de pé. As suas lágrimas turvavam a visão e a luz da manhã ainda era fraca. Ela pensou que fosse o jardineiro, o encarregado de cuidar daquele local. "Mulher, por que choras? A quem procuras?" perguntou o homem. A voz era suave, mas carregada de uma familiaridade que ela não conseguiu captar na sua dor. Maria, num último fio de esperança, suplicou: "Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei." Ela estava disposta a carregar um cadáver sozinha. Tal era o tamanho do seu amor e da sua devoção. Foi então que ele pronunciou uma única palavra. Não um título, não uma doutrina, mas o nome dela: Maria. O som daquela voz, a entoação que curava leprosos, que acalmava tempestades, que perdoava pecados. O véu da tristeza rasgou-se instantaneamente. O jardineiro desapareceu e diante dela estava o Mestre. Ela virou-se bruscamente, o coração quase explodindo no peito. "Rabone!", que quer dizer mestre. Ela fez menção de o abraçar, de se agarrar aos seus pés, com medo de que fosse um sonho, de que ele desaparecesse novamente. Jesus sorriu, um sorriso de vitória serena. "Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai." Ali, no jardim, onde a história da humanidade começara com uma tragédia e uma expulsão, a história recomeçava com uma reconciliação. O túmulo estava vazio, o trono estava assegurado. A morte, o último inimigo, jazia derrotada no chão daquela manhã de domingo. E a mensagem que ele lhe deu não foi de vingança contra os que o mataram, mas de fraternidade. "Vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus." A cruz não fora o fim, fora o prelúdio da glória. A chama que não se apaga. Nas semanas que se seguiram, ele apareceu a muitos. Aos 2 discípulos na estrada de Emaús, cujos corações ardiam enquanto ele explicava as Escrituras. Aos apóstolos trancados no cenáculo, mostrando-lhes as marcas nas mãos e no lado, comendo peixe assado para provar que não era um fantasma. A Tomé, o cético, que caiu de joelhos declarando: "Senhor meu e Deus meu." A narrativa da paixão termina, mas a história da igreja começava. Aquele momento de silêncio no túmulo, seguido pela explosão de vida, mudou o calendário, a história e o destino eterno da humanidade. Como ele mesmo diria a João na ilha de Patmos anos mais tarde, resumindo toda esta saga com uma voz como o som de muitas águas: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." E aqui terminamos a história, mas muitas outras virão pela frente. Obrigado por assistir. Continue conosco.